A gente estava conversando, né, e a gente está falando, o tópico importante aqui é SD-WAN segura, né, mas no primeiro momento, né, quando a gente começou com SD-WAN, os princípios básicos de uma solução de SD-WAN sempre foi, eu preciso trabalhar com qualquer tipo de link, que eu não quero ficar preso só a uma matriz de links, por exemplo, o MPLS, se está chegando ou se não está chegando naquele localidade, então eu queria utilizar qualquer tipo de link, e os links que tinham mais performance nesse momento, né, em 2014, 2015, eram os links de banda larga de internet, que chegavam em qualquer lugar, chegavam até na casa da gente, né, e com velocidades de 50, 60, 100 megabits por segundo. Então, o princípio básico foi, eu quero utilizar qualquer tipo de link para fazer a comunicação da minha empresa. Eu quero também que esses links estejam ativos e eu utilizando o melhor deles, né? Ou seja, eu tenho que monitorar esses links e definir se eles estão com SLA bom ou não e para que as aplicações possam trafegar por eles. Mas aplicações, então eu preciso também identificar essas aplicações de maneira automática. Eu preciso que minha caixa de SD-WAN, meu CPE de SD-WAN, tenha essa capacidade de identificar as aplicações e distribuir esse tráfego pelos links, utilizando o melhor dos links. Por exemplo, se eu tenho um tráfego de transferência de arquivo, volume alto de dados, vou usar um banda larga para isso. Se eu tenho um tráfego que precisa de SLA mais aprimorado, como tráfego de tempo real, eu uso links de MPLS para fazer esse tipo de transporte. Ou seja, é uma solução inteligente, né? E o mundo também, com essa mudança toda de transformação digital, a gente tinha uma necessidade de fazer também, utilizar esses links de internet para fazer comunicação, por exemplo, com o ambiente de cloud, internet direto, né? Então, aquele modelo que a gente nasceu, que até o Sandro comentou, do castelo fechado e uma porta só de entrada e saída na corporação, né? Para você fazer, por exemplo, acesso externo à internet, agora a gente tem uma necessidade de fazer local, para diminuir as distâncias, diminuir latência e ter um desempenho maior, em vez de utilizar um único tubo de entrada e saída da corporação. Então, passa a ser importante fazer tudo isso. E a gente, com relação à segurança, né? No primeiro momento, a gente olhando esse diagrama, a gente fala assim, eu preciso de segurança aqui, o que seria? Eu preciso proteger esses links públicos, fazer criptografia dos dados para manter a confidencialidade dos dados. Mas a partir do momento que eu começo a entrar e sair para a rede, eu preciso ter uma segurança agora da informação, qual a informação que vai ser transmitida, que vai ser recebida, se a informação que está sendo recebida ou transmitida tem algum problema, por exemplo, um arquivo malicioso, um vírus, alguma coisa desse tipo. Então, fatalmente, a gente precisa implementar uma segurança de perímetro, né? E essa daqui é uma grande quebra de paradigma que nós tínhamos. As redes todas eram construídas de forma particular, né? Elas tinham todo aquele apego de ser privadas e assim por diante. Então, a segurança das localidades interligando até uma matriz não era uma coisa assim muito necessária naquele momento. Eu precisava proteger os links e a confidencialidade, mas a partir do momento que eu agora entro e saio, quebro esse paradigma do castelo e agora estou totalmente conectado, a gente precisou implementar essa segurança de perímetro em cada uma das localidades. A solução de SD-WAN segura, ela traz uma evolução que, em vez de eu usar dois equipamentos, um CPE de SD-WAN e mais um firewall, eu tenho isso tudo integrado numa única caixa, num único equipamento, né? Que fornece todas as funções de rede e de segurança de forma conjunta e funcionando de forma integrada. Isso seria o que a gente chama de SD-WAN seguro. No caso da Fortinet, essa caixinha ela é representada pelo nosso produto FortiGate. Bom, a gente não tem esse cenário com a SD-WAN segura, né? Então, o primeiro movimento é que, para a gente ter uma qualidade, uma experiência melhor dos usuários, a ideia é que a gente faça acesso a aplicações e serviços através da rede pública, da rede internet, diretamente. Então, acessando internet, acessando serviços cloud pública, por exemplo, do Amazon, do Google, assim por diante, acessando serviços SaaS como o Zoom, que a gente está utilizando hoje, a partir de Microsoft 365 e assim por diante. Então, tudo isso a gente consegue agora acessar esses dados diretamente, sem ter que passar pelo data center, né? E sem ter que disputar espaço com todo mundo naqueles links de data center. Então, a gente tem essa saída direta. Os dados que têm essa saída direta, a gente precisa inspecioná-los, né? E a função de firewall de próxima geração da SD-WAN segura, que é responsável por fazer isso, para identificar se eu estou acessando um site que é um site corporativo, um site que está permitido dentro da minha política, se eu tenho um arquivo que eu estou recebendo, se tem um vírus, um malware, alguma coisa nesse sentido, se eu tenho uma tentativa de ataque, de invasão a partir de uma filial, enfim, tudo isso a gente consegue com a solução de SD-WAN seguro. A solução de SD-WAN seguro ainda traz algumas funcionalidades adicionais para a gente, né?
como, por exemplo, a conexão com o ambiente de cloud, né, de nuvem pública. A ideia básica é que a gente coloca um CPE de SD-WAN segura, por exemplo, um FortiGate virtual nesse ambiente, e a gente tem todo o acesso através dessa nuvem SD-WAN, todo o acesso facilitado de todas as localidades, né? Com isso, a gente vai transformar um ambiente de nuvem tão simples quanto o acesso a um novo escritório remoto. E isso é uma grande vantagem, tudo integrado com a mesma política de rede, a mesma política de segurança. Essas políticas todas controladas através de uma plataforma centralizada. Por exemplo, a Cirium, quando ela tem essa oferta, ela oferece para os clientes esse controle todo através do seu SOC, que vai fazer toda a parte de gestão, gestão de falhas, gestão de segurança e assim por diante, tudo de forma integrada num ponto de contato único, que é através do SOC da Cirium. Adicionalmente, essa tecnologia de SD-WAN, ela possibilita uma série de vantagens, como, por exemplo, a partir de um escritório remoto, eu não preciso, por exemplo, acessar o data center para chegar até o ambiente de nuvem, eu posso fazer uma conexão direta, né? A tecnologia SD-WAN, ela permite essa conexão de site to site de uma forma muito simples e efetiva. Com isso, a gente, mais uma vez, diminui espaços, diminui latência e melhora a experiência do usuário. Outra tecnologia também que é bastante emergente hoje é a tecnologia de Zero Trust, né? Então, a gente estava acostumado no passado sempre a fazer conexão VPN, e o objetivo da conexão VPN era conectar na rede da empresa, né? Aqui, com o conceito de ZTNA, a gente muda um pouco isso. A gente não vai mais buscar uma conexão à rede, e sim conexão a aplicações. E isso é importante, porque, como o Sandro falou, a gente diminui o perímetro, né? Diminui a superfície de ataque, e a gente vai, por exemplo, deixar que um usuário que precisa acessar uma aplicação específica, ele acessa essa aplicação, outro usuário que não precisa fazer isso, por exemplo, uma pessoa de marketing não tem nenhum trabalho com a parte de engenharia, então, em teoria, a gente poderia criar uma política de rede, isso é mais importante, controlado na rede de forma simples, que a gente pega grupos de usuários e esses grupos de usuários acessam aplicações específicas com segurança. A ideia no ZTNA é que a gente tenha um nível de acesso remoto, com a mesma qualidade e com a mesma segurança que a gente teria quando estaria conectado num ambiente corporativo, numa rede corporativa. Bom, a SD-WAN, então, ela traz todas essas características para a gente, né? Mas importante deixar bem claro, né? A gente, com SD-WAN, com essa característica dele identificar aplicações, rotear baseado em aplicações, eu consigo ter estatísticas e saber, por exemplo, com relatórios, quais são os sites mais acessados, qual que é o consumo de banda que eu tenho por site, por usuário e assim por diante. Uma riqueza de informações. Voltando àquele aspecto que o Sandro falou, que a informação é poder, então isso é uma coisa muito natural, porque já nasceu com essa filosofia da gente ter todas essas informações. Além disso, um rendimento ótimo também com relação à utilização dos links, variação, eu transfiro o tráfego de um link para o outro se ele tiver alguma alteração, por exemplo, de taxa de perda de pacotes, de SLA e assim por diante. Eu ainda consigo também fazer autorregeneração quando os links estão com alguma perda, algum delay e assim por diante. Otimizo o tráfego e posso utilizar qualquer tipo de links, né? E dentro da minha política eu respeito isso, qual link que vai ser melhor para qual aplicação. Então, infinidade de links, links passa a ser agora uma ideia que eu não tenho que mais me preocupar tanto com a qualidade do link, e sim a qualidade do serviço, né, que vai ser entregue, porque eu posso usar múltiplos links através de um balanceamento inteligente de aplicações, como eu comentei, coloco uma aplicação de tempo real num link que tiver um mais baixo SLA. Tudo isso de uma forma com a convergência de segurança e de rede numa mesma plataforma, um gerenciamento unificado e uma segurança agora que não está mais restrita só a criptografar dados que vão passar por uma rede pública, mas sim observar o comportamento do tráfego, identificar o que tem dentro, por exemplo, dos pacotes do tráfego, dos arquivos, para verificar se isso não está trazendo uma ameaça mais instantânea para tudo isso, né? E esse tudo que a gente está falando, cada vez mais a gente tem trabalhado e operado isso e buscado resolver isso daí através de um serviço gerenciado, através de um provedor de serviço que consiga entregar tudo isso para a gente como serviço com uma equipe especializada.